Começar mais uma reunião de Câmara. Sejam bem-vindos. Reunião de Câmara do dia 28 de julho. Temos uma ata para ser votada. A última reunião, alguma dúvida nessa ata? Pode ser votada. O Lionel vai se abster. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Sim, senhor. Antes da ordem do dia, algum dos vereadores querem intervir? Senhora Vereadora Filomena, Senhora Vereadora Vítor Rosa. Vítor. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, o público e quem nos está a ver na internet. Vou tirar aqui a máscara. Dizer duas ou três notas sobre o que é que se está a passar em termos balneares, que é para tentar explicar às pessoas o que é que diz o risco elevado de pandemia. O município tem casos ativos de Covid em número que ultrapassam aquele rácio, aquela média dos 240 casos ativos por 100 mil habitantes, o que com a nossa população residente cifra-se em 16 pessoas. Portanto, o município tem tido números de ativos superiores às 16 pessoas, isto muito por conta de que parte dos veraneantes que têm cá a residência também contam para esse número de casos infectados. Portanto, é um problema que graça no Algarve, portanto, é um problema que o Algarve tem muita população não residente que acaba por fazer conta como se fosse a população cá está. Com base disso, Vila Real Santo António e Tavira neste momento estão em risco muito elevado, Castro Marim está em risco elevado e a lei é muito clara. A lei impede o funcionamento de todos os equipamentos de diversão e recreação, impede o funcionamento do que são os mercados, que são as feiras, das práticas desportivas coletivas, impede o funcionamento dos trens, ou coches, como queiram chamar, impede até um determinado limite de hora. Ou seja, o que é que está permitido? Até às 9 da noite podem haver serviços, como por exemplo os trens, pode haver o comércio e até às 22h30 pode haver o serviço de restauração e cafetaria. É provável que mude alguma coisa para o dia da manhã, tem-se ouvido aí falar nas notícias que vai haver algum tipo de abertura relativamente aos horários de funcionamento, mas até lá, aquilo que é lei é lei. A Câmara Municipal não pode ter outro entendimento sem ser aquilo que está escrito na lei. Tem havido muitas pessoas que reclamam que em Vila Real Santo António, em Tavira, há procedimentos diferentes, mas a lei, e foi analisada pelo jurídico, foi analisada pela Subcomissão da Proteção Civil, pela GNR, e é muito claro. Portanto, trens só até às 9 da noite, comércio só até às 9 da noite, restauração e cafetaria só até às 22h30 e tudo o resto tem que estar fechado. A par disso, temos sido ser informados de situações menos próprias dos mais jovens na Praia da Altura. Já o ano passado tínhamos nota de que o passadiço da Manta Rota e de Monte Gordo, no concelho de Vila Real Santo António, era usado para concentrações de jovens à noite. Eu já tive 20 anos, já tive 17 anos, já tive 25, sei o que é. Agora calha-nos a nós em altura. O passadiço da altura é o monumento mais visitado de Castro Marim em 2021, não há dúvidas nenhumas. É uma obra espetacular, com um impacto visual à noite impressionante e todas as pessoas vão acabar por passear naquele espaço. Mas depois, a partir de determinada hora, são os próprios jovens que vão com a toalha, que vão com as suas garrafas e fazem autênticas concentrações que depois não têm o cuidado de limpar, deixam as garrafas, deixam os pacotes, deixam os resíduos. As papeleiras que estão ali para dar apoio ao passadiço acabam por ficar cheias e tudo isto tem a ver com policiamento. Obviamente, naquilo da competência da Polícia Marítima está avisado,
Está a ser feitas as rondas, na competência do que é a GNR, estão avisados, estão a ser feitas as rondas, mas essencialmente peço aos pais que tenham o cuidado de fazer ver aos jovens que há procedimentos e há condutas que não se devem ter, muito menos num período de pandemia. É isso que te queria dizer, Sr. Presidente. Sobre esta Obrigado pelos alertas e pelos esclarecimentos. De facto, há jovens que pecam por falta de cidadania, mas também temos jovens neste Conselho que voluntariamente e pela positiva limpam o que os outros sujam. E muitas vezes são os crescidinhos sujam. Sim, senhora. A senhora vereadora Filomena Sintra. Muito bom dia a todos. Dizer que o meu colega, de facto, relatou aqui um bocadinho daquilo que tem sido as preocupações, especialmente da Proteção Civil. Não é fácil, as pessoas pensam que nós de um dia para o outro conseguimos apreender a lei que as próprias entidades não conseguem explicar e é preciso alguma tolerância e acho que este Executivo, em particular neste caso tem sido o vereador mais massacrado, entre aspas, tem havido um contacto tão estreito e permanente, até fora de horas. Há pessoas que nos mandam mensagens que têm as suas atividades à meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, e isto, de facto, nós respondemos sempre, mas não é fácil, é preciso alguma compreensão. Acrescentar sobre o que o Vítor disse, nós estamos a ponderar contratar serviços de segurança para o próprio passadiço, porque é um investimento que se justifica, dado aquilo que se tem transformado nos últimos fins de semana, estas zonas de praia, na ausência de discotecas, tem havido uma concentração desajustada para os equipamentos que estas praias têm e depois vê-se no dia de manhã jovens a dormir nos carros, tudo lixo espalhado. Não é isso que nós queremos, existem tudo. A irreverência da juventude também foi aquilo que se considera um bom vivant dessa época jovem, mas de facto não me lembro de andarmos assim e deixarmos esta lixeira e havia outro, éramos mais simples na diversão, mais autênticos, mais ingênuos, mais, se calhar, mais felizes até, e portanto cabe-nos a nós fazer este investimento de pedagogia, não é para autuar ninguém, mas é para sermos os guardiões daquilo que é um investimento público, pago por dinheiros públicos, e contribuir para que as nossas praias continuem a ser praias limpas. É muito feio, é vergonhoso, é triste no domingo de manhã ou no sábado de manhã, as pessoas que vão para a praia às 8 da manhã, verem as papeleiras cheias de garrafas de litro, caixas de pizzas, mas também outras coisas, fraldas, lixo doméstico, nas próprias papeleiras. Estamos a assistir a isto, portanto, há um grupo de jovens que se disponibilizou, está a fazer uma ação extraordinária, desde uma miúda da Junqueira, um miúdo de Monte Francisco, 4 miúdos daqui de Castramarim e 4 de altura, que, sem qualquer estigma, andam com carrinhos de camponês de limpeza, andam felizes, temos um grupo em que eles mandam, desde as 8 da manhã ao meio-dia, 1 da tarde, que é o que eles fazem todos os dias, mandam fotografias de ocorrências, chamam a atenção às pessoas, portanto, há de tudo. E cabe-nos a nós, enquanto educadores e decidores, também termos esse papel pedagógico. Mas não são só os mais jovens, quero dizer que temos assistido e temos encontrado várias matrículas, estamos a fazer um trabalho mais minucioso sobre quem faz a deposição ilegal de resíduos e chegamos a conclusões muito tristes e quase inacreditáveis, só vendo para crer, e portanto às vezes são aqueles de quem menos esperamos, são aqueles que mais prevaricam e ainda se acham com autoridade de dizer eu pago os meus impostos. Isso é uma falta de respeito por quem paga e por quem trabalha. Sobre uma coisa que nos é muito querida, penso que é unânime no Conselho de Castramarim, sobre a tomada de decisão da ARS sobre um parecer sobre o nosso lugar de saúde. Eu trouxe aqui algumas palavras que eu gostaria de saber se o resto da mesa se revê nelas, porque eu, enquanto autarca e também munícipe, essencialmente como munícipe, tenho que as preferir, gostaria que ficassem registadas em ata e que daí tomássemos uma posição de voto de louvor e de protesto até sobre aquilo que tem acontecido. Considero esta Câmara
que teve conhecimento informalmente, porque formalmente ainda não teve, de que o Conselho Diretivo da ARS deliberou a 14 de setembro de 2021 sobre a não renovação da Comissão de Serviço do Dr. Mariano Ayala, enquanto Delegado de Saúde em Castro Marim e, acima de tudo, Presidente da Subcomissão da Proteção Civil, constituída nos termos da Lei nº 65 de 2007, com a redação atual, na qual se prevê uma subcomissão específica para o tratamento, encaminhamento e tomada de decisão em relação às situações da pandemia Covid-19. Essa tomada de decisão da ARS foi sob parecer do Dr. Carlos André, corroborado pela Dra. Ana Cristina Guerreiro, Delegada de Saúde Regional do Algarve. Considerando o Dr. Mariano, Delegado de Saúde de extrema competência, reconhecida presença, assumida liderança e de grande disponibilidade, revelou-se um ator-chave no território na minimização dos efeitos da pandemia, antecipando-se de forma astuta e colaborativa na atuação quer nas atividades do município, nas IPSs, nos restaurantes, nos supermercados, nos cafés, nos lares, nas coletividades, nos transportes, nas produções agrícolas e em relação a todos os cidadãos em geral. Somos da opinião que deve ser a decisão revertida a bem do interesse público, da comunidade e dos cidadãos. As consequências que podem daqui advir de tão infundada decisão, para além de, que nos parece do foro pessoal, são de dimensão regional, também por ser um delegado de saúde que se tem revelado um líder neste contexto pandémico, antecipando cadeias de transmissão e soluções para a minimização de impactos, como a adaptação da economia local social à nova realidade. Poderei dar muitos exemplos, isto não é um texto corrido, é alguns exemplos, algumas notas que para aqui trago. Sugerir o uso da máscara na generalidade da comunidade antes da máscara ser obrigatória e por isso começámos a confeccionar máscaras comunitárias porque não existiam no mercado. É importante lembrar como tudo isto aconteceu. Sugerir acompanhar todos os estabelecimentos comerciais do Conselho, coadjuvado com os membros da subcomissão, nomeadamente compostos pela Proteção Civil do município, pela GNR, pela Cruz Vermelha, pela Segurança Social, sempre que se ajustava, os bombeiros e penso não me estou a esquecer de mais ninguém, no sentido da adaptação e proteção dos seus estabelecimentos. Temos como grande exemplo, nunca vi melhor até hoje, não é que tenha saído muito, mas temos o supermercado Corvo. É certo que também aprende quem quer e os seus proprietários também estão de parabéns por terem tido essa capacidade, essa vontade de serem um exemplo visitado até por empresas de outros concelhos, um exemplo na própria transformação, adaptação do seu espaço. Promoveu um grupo de trabalho para a primeira testagem massiva da população antes da sua orientação pela DGS, com um modelo sem qualquer custo para o Ministério da Saúde. E o que é este revelador? Revelador de uma enorme capacidade de liderança de equipa de outros médicos e adaptação ao conhecimento dos outros. Verificação regular em todas as propriedades agrícolas e condições de habitabilidade dos seus trabalhadores, o que lhe terá merecido uma desautorização por parte da excelentíssima senhora Delegada de Saúde Regional, que assumira até, num fórum mais restrito, estar a ser pressionada pelas empresas do setor. Veja-se o que mais tarde se veio a constatar com outras produções agrícolas no país, com alguma hipocrisia até diria. Essa parte não escrevi, obviamente. Antecipar procedimento de controle e isolamento do lar de Castro Marim, o que garantiu o êxito de não ter tido até à data um único caso detectado. Mais uma vez, também fruto da capacidade de antecipação, reação e de confiança gerada com a direção do lar e o Sr. Provedor, que logo na primeira hora tomaram as medidas que nos pareciam excessivas a nós, Câmara, mas que se revelaram de as justas, as necessárias para aquele momento. Nomeadamente as equipas espelho, o isolar as visitas ao lar, o não permitir a ligação do serviço domiciliário com o serviço interno. Todas essas medidas foram tomadas antes de qualquer norma da Direção-Geral de Saúde. Isto é de quem sabe, não é de quem tem uma bola de cristal, é de quem sabe, de quem estuda. Criação do ponto de convergência e resolução de problemas que pudessem traduzir-se em maiores riscos de saúde pública. Como, por exemplo, pequenos exemplos, como a obra
que a Câmara Municipal acabara por fazer na Junta de Freguesia de Castro Marim, uma ruptura que tinha há mais de um ano, mas dentro das próprias instalações da Junta. Como a instalação de acrílicos nos centros de saúde, na GNR, nos serviços públicos realizados e suportados pelo município, porque o Sr. Delegado assim o exigiu, e na ausência de que as entidades que tutelam estas instituições o fizessem. E antes disso mesmo ser obrigatório. Como a adaptação do agrupamento de escolas, sem qualquer investimento do Ministério da Educação, às normas da DGS com a instalação de tendas, corredores de acesso, regimes de take-away. Fomos o primeiro concelho a ter refeições take-away, ao contrário da norma do Ministério da Educação, que ainda hoje obriga que as crianças comam no refeitório da escola. Mesmo em período de férias e as famílias carenciadas, o regime é terem que ir à escola. Porquê? Porque não há quem suporte os custos de take-away. A Câmara assegura todas as despesas associadas ao take-away e ainda faz o transporte domiciliário às famílias que assim precisam. Isto porque houve um delegado de saúde que nos fez perceber o risco de irem todos os dias, por poucos que fossem, à escola. De uma enorme sensibilidade para as dinâmicas e importância da economia local, ajuda os empresários, grandes e pequenos, a manter as suas atividades abertas com vigilância apertada. Um apoio incondicional ao desenvolvimento de atividades culturais com verificação pessoal e presencial das condições de realização. Com uma dedicação pessoal para que o lar da altura pudesse ultrapassar as condicionantes criadas pela própria Segurança Social e Saúde Pública, mesmo sendo considerado um equipamento de retaguarda para eventuais internamentos, houve muitos atropelos, tanto da parte da Segurança Social como da Saúde, para que se pudesse ter a licença final, e vou-me dispensar de dizer quais foram os exemplos, e que se conseguiu, com a sua presença lá, em reuniões, e encontrarmos as soluções. E, pese embora o lar fosse visitado até por 2 secretários de Estado, mas daí não resultou nenhuma solução. Uma verdadeira parte entre territórios, uma verdadeira colaboração entre territórios, pensando num trabalho conjunto convergente entre várias entidades, com jurisdição local, mas também regional, como o caso do ABC, a Lolé, que também fizemos pontos de colaboração no município de Castro Marim, levando inclusive pessoas a serem testadas lá, a fazerem PCRs fora daquilo que era o protocolo normal definido. É preciso lembrar que hoje falamos de testes com muita facilidade, mas há um ano era muito difícil fazer um teste de PCR, mesmo pagando. Lembramos os primeiros meses destas reuniões da AMAL, em que vários autarcas se lamentavam da ausência dos seus delegados de saúde, como é o caso mais próximo de Alcotim e Tavira. O Dr. Mariano está sempre presente, a qualquer hora, com assertividade, um rigor que lhe é característico e muito afincado, às vezes até incomodativo, fez-se respeitar pela comunidade, que hoje se sente perdida e a ele muito reconhecida. Os valores da saúde e esta guerra devem demonstrar a grandeza das instituições que dependem dos líderes com caráter, inteligência, atitude e sentido de serviço público. É isso que se pede ao Dr. Carlos André, à Dra. Ana Cristina Guerreiro e ao Dr. Paulo Morgado. Eu sugiro, se alguém do Executivo, da mesa, da Câmara quiser subscrever, eu acho que se deve ser vertido num voto de louvor e de protesto. Está à discussão este documento, que eu acho que é exaustivo e foca realidades, quer dizer, não é a opinião da vereadora. Isto é uma realidade, porque toda a gente constatou, toda a gente viu, toda a gente sentiu. Não sei se quem é que quer intervir. Tenha mandado, Sra. Vereadora. Cumprimento, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, estimado público presente. Hoje é um dia muito feliz para mim, particularmente politicamente, tenho que o afirmar, sinto-me encantada, mais tarde saberão porquê, mas neste momento estou muito feliz. E entristece-me, não me entristece a forma como está conduzida esse protesto, não. Acho que é um protesto que se limita a descrever as atividades do Sr. Delegado de Saúde. Entristece-me, sim, o comunicado que foi colocado no município e, assim, quer tornar esta situação num facto político, com o qual eu não consigo aceitar, nem consigo compreender a linguagem que está retratada nesse comunicado no site do município.
Os donos disto tudo, nós sabemos quem são os donos disso tudo, essa frase tem direitos de autor. E politicamente, aquilo que nós constatamos a nível regional é que existem líderes do PSD que continuam a desempenhar as funções que lhes são devidas, nomeadamente, toda a gente conhece a diretora executiva do ACS-Jovent, e não foi pelo facto de ser do PSD que foi destituída ou que foi negada a sua comissão de serviço. É preciso analisarmos a situação. É assim, o Sr. Delegado de Saúde tinha uma comissão de serviço que teve o seu fim, chegava ao seu fim e não foi renovada pelas pessoas que mencionou e muito bem, e são essas pessoas que hierarquicamente têm que responder pelo bem e pelo mal, pelos factos que se podem seguir ou não. Aquilo que me importa enquanto vereadora e aquilo que me assiste é que Castro Marim tenha um delegado de saúde competente. Se é A, B ou C, não sou eu que faço parte das direções regionais da ARS para avaliar e para julgar sequer a decisão que foi tomada. Curiosamente, eu lamento que este tipo de abordagem também não tivesse sido feita quando uma pessoa, minha amiga política, assumido político, o Vítor Esteves, que foi também corrido para Tavira, que também ficou a fazer falta às pessoas que se deslocavam à Caixa de Depósitos, e houve movimentação comunitária e nunca ouvi uma palavra em relação a esse assunto. Também é prova dada que até no município houve comissões que chegaram ao fim, que não foram renovadas, algumas até foram antecipadamente interrompidas, nomeadamente com chefes de serviço, e nunca foi colocada em causa essa tomada de decisão por parte do município, pela oposição. Portanto, o que me importa, e o que deve importar aos castro-marinenses é que seja atribuído um delegado de saúde competente, que desempenhe as suas funções, seja A, B ou C. Não me compete a mim, enquanto vereadora, avaliar as decisões tomadas pela Administração Regional de Saúde, sejam elas quais forem. Eles terão que responder por as atitudes que têm, assim como eu respondo por muitas atitudes que tenho tido e continuo a responder sem qualquer problema. Portanto, isso é que importa. A atividade do senhor enquanto louvor, sem dúvida, teve um desempenho, que é um desempenho de um delegado de saúde. Não se esperaria outra coisa, assim como não se espera outra coisa que o meu desempenho enquanto profissional de saúde, enquanto enfermeira, seja exemplar, portanto, não se espera outro. Dedicação, sem dúvida. Trabalho no local, sem dúvida, mas eu, na vida, tenho aprendido que não há insubstituíveis. Nem o Sr. Presidente é insubstituível, nem eu, nem os senhores vereadores, ninguém é insubstituível. Portanto, há pessoas com desempenho, com provas dadas, é verdade, mas ninguém é insubstituível e ninguém nos diz que quem venha não dará as mesmas provas dadas. Portanto, eu deixo o julgamento para quem tomou as decisões, deixo o assumir das decisões praticadas. Agora, o que é fato é uma comissão que chegou ao fim e os hierarquicamente superiores acharam por bem não renovar essa comissão de serviço, tenho dito. Não sei se alguns vereadores querem intervir. Tenha mandado, Sr. Vereador. Eu vou usar um termo muito curto e muito grosso, para que todos percebam. Em tempos de guerra não se limpam espingardas. Sou delegado de saúde, independentemente da pessoa que é e da capacidade que tem, que já demonstrou e que está relato e que eu subscrevo na íntegra aquilo que é a proposta que estamos aqui a falar relativamente ao louvor e à contestação que devemos ter sobre a sua não renovação da Comissão. Sou delegado de saúde, tem demonstrado ter uma capacidade enorme de trabalho, antecipar os problemas, tentar resolvê-los de uma forma prática e objetiva. Mas, acima de tudo, está em causa Castro Marim. Acima de tudo, está em causa Castro Marim. E quando um profissional conhece o território, sabe os procedimentos, sabe quem ficou doente, sabe o histórico que aconteceu até à data,
é a pessoa mais bem preparada para esfiar uma equipa num autêntico momento de quarta vaga. Considerarmos que isso é uma questão menor e que isso não obrigaria a engolir alguns sapos, se é que houvessem sapos, para permitir que o profissional fique em funções, eu acho que há uma distância enorme quando não tivéssemos a pressão que temos. Portanto, isto é um problema que põe em causa os municípios de Castro Marim, e depois temos que analisar isto de outra perspectiva, que é técnicos de saúde, médicos, deve haver muitos, em muitos sítios, mas em Portugal não. Portanto, posso-vos dizer que dia 23 de julho recebemos uma informação da Administração Regional de Saúde sobre o tema dos postos médicos nas praias. Competência da Administração Regional de Saúde colocar lá profissionais de saúde para dar atendimento aos banhistas. Há uns anos atrás tinham um compromisso com a Cruz Vermelha, que o anularam. Quiseram fazer a Administração Central e Regional da Saúde quis fazê-lo diretamente. Agora recebemos uma carta a dizer que por causa da pandemia, por causa da questão do plano de vacinação, não é fácil encontrar técnicos de saúde e, portanto, é capaz de haver algum constrangimento relativamente à abertura dos postos médicos. Portanto, e nós, obviamente, nós sabemos que não há técnicos de saúde. E quando pomos aqui uma questão de não renovar um técnico que está no terreno, que conhece o terreno, que sabe trabalhar e que tem um histórico, que pode antecipar o que quer que seja, porque já sabe os pontos de ligação que houve nesta ou naquela localidade, e ficamos agora à espera que venha outro técnico para conhecer o território. Em tempos de guerra, não se limpam espingardas. Senhora Vereadora Filomena Sintra. Eu acho que não devemos confundir as coisas. Eu, para já, não concordo. É uma frase muito comum que não é insubstituíveis. Cada pessoa encerra em si uma alma e uma característica e um ser que é inigualável. Nem no seu ADN é igual, é tão pouco reproduzível ou replicável. O que eu acho é que pode haver funções desempenhadas por outros, melhor, pior, isso concordo. Agora, eu não me considero insubstituível, não considero a vereadora Célia insubstituível, o Vítor, cada um na sua missão na vida, nós não devemos tratar as pessoas, isso eu sei que é uma frase comum com a qual não concordo. Todos nós somos diferentes, todos nós temos o nosso papel e devemos procurar cada dia acrescentar um bocadinho mais para que a nossa passagem terrena também seja mais digna e mais marcada na história das terras, das pessoas, das famílias, dos nossos filhos. Eu assim entendo que é a vida. O resto, isso seria uma passagem inglória. E, portanto, eu acho que eu procurei trazer aqui uma nota muito generalista, muito harmoniosa, porque acho que todos nós nos revemos nisso e a vereadora também assim concordou, mas há uma questão pessoal por trás disto, que a qual eu não pus na nota, mas é uma questão meramente pessoal. Isto não é a primeira ocorrência, isto foi a oportunidade para um ajuste de contas entre pessoas, e isto não deve acontecer. Não vou julgar, não cabe aqui julgar, mas custa-me que este país assim seja gerido. Já não é a primeira vez que acontece, já temos aqui uma situação do Dinis Faísca que ainda não me esqueci, porque ainda não está resolvido, ainda tem o seu dinheiro depositado a favor da Segurança Social, acrescido de 20%, não vai ele fugir do país e não responde às suas responsabilidades, e aguarda a Justiça. Teve 15 dias para ser punido e agora há 2 anos que aguarda a Justiça com um depósito a favor do Estado. Isto não pode acontecer em Portugal, seja o PS, seja o PSD, seja quem governe. Nós não podemos admitir isto. Ainda agora faleceu o capitão de Abril e eu penso, hoje não faríamos o 25 de Abril. Sabem porquê? Nós estamos amarrados. A geração dos nossos pais era livre, era pobre, mas era livre. Livre de agir, livre de pensar, livre de ir para a rua. Nós hoje não somos. Estamos dependentes dos nossos empréstimos, dos nossos empregos, dos nossos impostos. Se não pagamos impostos no mês seguinte, somos penhorados. E, portanto, nós temos uma estranha forma democrática com uma desresponsabilização dos cidadãos. A culpa não é de quem governa.
porque nós, cidadãos, cada vez estamos mais aliados, não nos queremos ser ativos, queremos ser cinzentões. Custa-me que gente jovem não se queira envolver em projetos políticos, que não queira ter uma participação ativa. E digo, isto não tem a ver com o PSD, tem a ver provavelmente com o PS. Nós pensamos assim, mas eu tenho necessidade, nós andamos aqui, com a certeza que as pessoas estão aqui na mesa, o Vítor, todos nós sentimos isto. Mas eu devo, tem que ser temos que ser nós a estarmos aqui. Há uma desresponsabilização muito grande da sociedade e, portanto, estas coisas acontecem porque toda a gente vive nesta paz tranquila ou pseudo-tranquila e não percebemos que é nesta lacuna da ausência de cidadania que aparecem as ditaduras. E nós temos que pensar nisto. Depois andamos aqui a discutir quem é a extrema-direita e quem é a extrema-esquerda. Essa extrema-direita e essa extrema-esquerda existe porque aqueles que são os mais sensatos, os mais moderados, aqueles que supostamente têm um percurso educativo mais solidário, mais de comunidade, não se querem envolver na decisão. E a política é o topo disto tudo. Temos que trazer pessoas para a política. E eu estou a fazer isto porque estamos nós todos a fechar listas e com certeza tivemos muitas conversas com muita gente e às vezes refletimos o que é isto, para onde nós caminhamos. Porque há medo, e não pode existir isto. O que é que se perde ir numa lista, seja do Partido Socialista, seja da CDU, seja do PSD? Não podemos alimentar isto. E o partido ganhador tem que ter a astúcia de ir reforçando sempre o seu exército, ir captando os outros, demonstrando que esta linha é melhor ou aquela. E o que eu sinto é que isto está a acontecer porque há uma penumbra de um poder instalado que ninguém fala, porque fica mal. Porque estamos numa democracia e não podemos falar nisso. Porque hipocritamente falamos dessa democracia. E a Célia falou aqui, na situação do Vítor Esteves, que eu disse que foi corrido, eu pensava que tinha sido promovido. Portanto, o ser corrido... A sério? Porque sei que esta Caixa cada vez tem menos poderes e a mim o que me foi transmitido é que a função que desempenhava ou teria que baixar de estatuto ou seria para poder prosseguir na sua carreira, teria que prosseguir noutra instituição bancária, como acontece em qualquer grande empresa ou pequena empresa que tem que ir para Angola, para o Brasil. Pronto, portanto, acho que nada é comparável. Se foi alguma perseguição pessoal, meramente pessoal, sem fundamento profissional, condeno. Não sei se alguém dos vereadores quer intervir mais. Eu gostava de dizer aqui 2 ou 3 coisas. Uma delas prende-se que eu acho que é inquestionável que o delegado de saúde tem exerceu um papel importantíssimo, um papel ímpar, não só como delegado de saúde, mas neste caso particular no combate à pandemia. Eu acho que é inquestionável. E é inquestionável também que as comissões de serviço são automaticamente renovadas. Isto é o costume. E eu recordo que estamos em plena pandemia, com a maioria dos concelhos do Algarve em alto risco. Meu Deus, então escolhe-se uma altura destas para mandar embora um delegado de saúde que tem cumprido, é um exemplo. Mas que raio? Quer dizer, em plena pandemia, conselhos em alto risco e manda-se embora um delegado de saúde que tem desenvolvido um papel ímpar. Mas que é isto? E depois fomenta-se uma decisão num parecer que, claro que o Presidente da Câmara de Castro já perguntou ao delegado de saúde, coordenador, o que é que se passou. E ele, não se passou nada, eu não sei de nada. Mas que é isto? Se isto não é perseguição, o que é? O senhor Presidente da ARS está muito preocupado que o delegado de saúde tenha uma boa relação com o Presidente da Câmara. Eu acho que deviam ter todos. Está preocupado que nos reunamos semanalmente, a Subcomissão de Proteção Civil ligada à pandemia, que reúne semanalmente, que eu duvido que haja muitas a reunir-se semanalmente, em que estamos em cima do acontecimento de tudo o que está a passar aqui neste Conselho em termos de pandemia. É isso que preocupa, que as coisas funcionem bem, é? Meu Deus. Até que ponto é que isto chega?
Pá, que isto não há na área na área, é que não há explicação, a não ser na politiquice e na perseguição pessoal e não sei quantos mais. Eu, por acaso, sei que há um contencioso nos tribunais entre o delegado de saúde que foi caluniado de um modo, não foi caluniado de boca. O delegado de saúde coordenador caluniou por escrito o delegado conselheiro. Tinha por causa de questões pessoais que se toma uma atitude destas. Meu Deus! Até onde é que ponto é que a gente chega? Meu Deus! Senhora vereadora, estar a meter aqui no mesmo saco a história do que se passou com o presidente junto aqui de Castro, epá, eu sinceramente não sei, nem quero saber. Claro que, aliás, ele não falou comigo sequer, o Vítor Esteves não falou comigo sobre a situação dele. Porque ele não tem nada a ver com a Caixa Geral de Depósitos. Olha, tenho lá a minha conta, mas não mais do que isso. Não conheço ninguém na Caixa Geral de Depósitos, não sei de nada. Agora, já tenho ouvido umas indiretas que a Câmara teria ligado. O quê? O que é que a Câmara tem a ver com a Caixa Geral de Depósitos? Meu Deus! Meu Deus! Uma pessoa às vezes ouve cada uma. Bem, este documento, na minha opinião, que a vereadora Filomena fez, é um documento que foca realidades, não está aqui a inventar nada. Portanto, se estiverem de acordo, eu ponho este documento à votação e pronto, Sr. Presidente, se me permite, esse documento não é para ser colocado à votação. Esse documento é uma sugestão para nós corroborarmos ou não na assinatura desse documento. Não é para ser colocado à votação, sim, não senhor. é? Sim, senhor. Portanto, Então, eu, da forma como está descrito, concordo com o louvor que é dado, não concordo com o protesto, portanto, não vou assinar o documento. Muito bem. Senhora vereadora Lídia Ganel. Eu estou na mesma opinião que a Célia. Eu concordo com o louvor. Eu sei que o Dr. Mariano tem feito um bom trabalho. Agora, também não podemos estar aqui a tentar pôr ou impor, para já, logo o comunicado do município, acho que não foi o mais correto. Pôr logo politiquices. Se é um assunto pessoal, não é politiquices. É um assunto pessoal e mais vale irmos direto ao assunto e dizer assim, é um assunto pessoal. E acho que compete à esfera da Câmara perguntar diretamente a quem diz direito, para a própria pessoa de direito responder, em vez de andar aqui a dar voltas a um assunto que não tem voltas para dar. Foi duas pessoas que decidiram, é aquelas duas pessoas que têm que fazer as questões e não é lançar um comunicado a dizer que foi politiquices. Em relação a outro ponto, acho que sim, que tem que se dar louvor. Não acho que acho que quem tem direito de protestar é a Câmara e as entidades que foram apoiadas com o Dr. Mariano. Eu ao meu restaurante nunca fui, portanto também não posso estar a dizer coisas. Sei que ele tem feito um bom trabalho, porque tenho ouvido, e acho que sim. Agora acho que também, aqui, acho que a Câmara tem mais assuntos também para se preocupar, porque há de vir outro delegado de saúde. A gente não vai ficar sem delegado de saúde. Se é mais competente, se é menos competente, logo se verá com o tempo. Porque eu também lembro, quando chegou aqui o Dr. Mariano, também se calhar não conhecia nada disto. E acho que isso é uma coisa que a gente tem que ver. Claro que é uma perda de tempo. É, claro que o Dr. Mariano já conhecia tudo. É normal. Agora, acho que não devemos estar a entrar aqui por caminhos de politiquice, porque não é uma coisa política, é uma coisa pessoal, como já disseram. Então é perguntar às duas pessoas que assinaram o parecer de não renovação. E agora, acho que há aqui coisas mais importantes, como o baluarte do Forte que está para cair, aqui o parque que está quase sempre igual, que não se vê a obra a andar. Eu acho que há coisas mais interessantes que a Câmara tinha, ir logo ao local direto e dizer o porquê que as coisas estão meias paradas, do que um delegado de saúde, cá de vir outro. Oh, senhora vereadora Lionel, se me permite, eu tive o cuidado de perguntar às pessoas envolvidas, por escrito, que é para não haver dúvida, para que me arranjem uma explicação. Me arranjem uma explicação razoável para não se ter renovado esta comissão de serviço. E até à data a resposta é zero. Tive o cuidado de pedir explicações. A resposta é zero. Repara,
o senhor diz que há coisas mais importantes do que isto. Eu sinceramente, para mim, não sei se é por eu ter o defeito de ser médico, pá, coisas mais importantes do que a saúde das pessoas, para mim não há. O senhor diz que o baluarte é mais importante. Epá, o baluarte esse que está naquele estado há muitos anos, parece que só agora é que se acordou para o baluarte. Pois, mas já, se calhar há 20 anos que está naquele estado, sei lá. E só 2 meses das eleições é que o baluarte está naquele estado. Bem, Presidente, eu gostava, porque essa história do baluarte vai ser bitola para os próximos 2 meses, e eu, como já expliquei, mas eu sou assim, gosto de voltar a explicar, que a gente às vezes o nosso disco rígido não registra, e então eu acho que é bem, porque qualquer pessoa que se candidata à Câmara deve dizer a verdade, qualquer pessoa que se candidata à Junta deve dizer a verdade, e qualquer cidadão deve dizer sempre a verdade. E especialmente aqueles que já tiveram responsabilidades até sobre a matéria. O baluarte, o Forte São Sebastião, e por acaso vai sair, se não saiu ontem, há de sair hoje, não tenho tido tempo de verificar, uma nota sobre mais uma reunião que fomos sexta-feira para conseguir mais uns dinheirinhos para continuar, prosseguir a reabilitação do património de Castro Marim. O Forte São Sebastião foi, o início da sua reabilitação foi em 2006, 5-6. A obra grande, envolvente do Forte, terminou a 18 de junho de 2006. Pergunta, como é que ela sabe isto? Sei porque é o ano do aniversário da minha filha e, em vez de ir fechar o aniversário, tive que vir à vistoria da recepção da obra. Tivemos a felicidade de nos calhar grandes empreiteiros, Teixeira Duarte, Bel, uma empresa dentro do grupo de reabilitação. Tivemos a felicidade de termos 150 pedidos de esclarecimento ao IGESPAR que nunca se atrasaram, coisa que não existe na história atual da administração pública, que vergonhosamente demora 2-3 anos a dar um parecer. Ali tivemos 150 pedidos de esclarecimento durante a obra. A obra não se atrasou, foi entregue no prazo, teve 23% de trabalhos a mais, e teve uma fiscalização interna do município, com acompanhamento do projetista, que é a OZE, uma grande empresa projetista na área da reabilitação. Correu tudo maravilhoso, fez parte de livros do próprio IGESPAR, como uma grande referência. Só que o que estava descrito é que grande parte dos trabalhos tinham que ser feitos segundo técnicas tradicionais e recuperar um conjunto de técnicas que reportassem à época da sua própria construção. Este forte já pecava, e por isso desmoronou cedo, pela pobreza dos materiais aplicados na sua gênese, na sua construção, e isso está comprovado nos relatórios arqueológicos e técnicos, não é uma coisa que estou aqui a inventar, e na sua reabilitação, grande parte da pedra, especialmente nas cortinas e naquilo que são os baluartes, aquelas plataformas, grande parte da pedra até tinha desaparecido. 80% dos derrubos da pedra desapareceu. Portanto, foi usada com certeza na construção de casas aqui, e com certeza e comprovadamente assim foi, e as sensibilidades, o ser humano reage em função das suas primeiras necessidades. E, com certeza, à época, as primeiras necessidades eram fazer casas e não manter um forte que serviu para defender dos inimigos, não é? E fez a reabilitação, fez um desmonte de um morro de pedra ali no próprio forte, que havia um grande morro ali central, que era para ser o mesmo material aplicado, injetou-se caldas, muitas coisas técnicas. Só que o baluarte, nós quando fazemos uma recepção provisória, portanto em 2006, temos 5 anos de uma garantia presa a favor do município, que depois é libertada quando feita a recepção definitiva. Feita a recepção definitiva, vimos alguns pontos de fissuração. Portanto, estamos a falar, provavelmente, em 2012, 11, pontos de fissuração. E nesses pontos de fissuração foram colocados fissurómetros, que são uns medidores que com o tempo vão medindo se a muralha está a abrir ou se bastava a consolidação e injeção de caldas nas fissuras que estavam a abrir, porque os trabalhos cedem, os materiais cedem, poderia ser isso. E começou-se a verificar que não, que haveria, mas estamos a falar de medições que demoram 1 ano, 2 anos, e ainda hoje não entregámos, a obra ainda não nos pertence definitivamente.
O empreiteiro Teixeira Duarte, com grande suporte jurídico por detrás, tentou sistematicamente fazer a recepção definitiva parcial, que significa só não recebemos aquele baluarte, entregamos o resto da obra. E a Câmara nunca aceitou. Porquê? Não fosse aquilo ser um problema grave e o valor da garantia da obra, que é cerca de 130 mil euros, poderia não chegar para a sua reparação. Começámos a entrar num processo quase de confronto de quem é a responsabilidade, é do projetista, a Câmara diz que é quem executou, pedimos a uma entidade externa para dar parecer, é de quem executou, e não chegámos a nenhum consenso, então consensualizámos uma coisa, ter o Laboratório Nacional de Engenharia Civil a monitorizar e fazer um relatório de patologias e acompanhar a intervenção no Forte. O laboratório ainda nem sequer tão pouco entregou o relatório, já anda a acompanhar, tal como o pavilhão municipal de Castramarim, que ainda é do tempo do falecido José Guilhermino, que ainda não foi recebido, por problemas estruturais aí de construção e alteração de obra que foi permitida pelo Presidente da Câmara na altura. Portanto, e também do outro Presidente que veio a seguir, portanto, isto entramos num processo complicado e aqui no Forte não é essa a questão. Neste momento, o LENEC, com toda a investigação, sabem que a ciência só na vacina é que se prova em 6 meses, mas de resto demora anos, isto estamos a falar de ciência, e não fecharam ainda, fizeram um relatório provisório, e do relatório provisório podemos concluir uma coisa: vamos ter que desmontar o baluarte todo e voltar a fazê-lo. E a Câmara só não mandou fazer, poderia reagir às críticas infundadas. As pessoas que não sabem, eu admito qualquer indignação. Agora, as pessoas que sabem, eu não lhes admito essa indignação. E as pessoas que tiveram responsabilidades de envolvimento neste processo, muito menos. Porque a Câmara Municipal, se for irresponsável e fizer uma gestão meramente populista, manda fazer, injeta umas caldas e aquilo mais 10 anos e o outro que vier que venha. Agora, isso é de uma irresponsabilidade governativa. Eu espero nunca estar num executivo que pense assim. E, portanto, há de ter que haver um desmonte e voltar a reerguer o Forte. Só que estamos a falar, se calhar, de 300 mil euros, 400 mil euros. A dita garantia não chega. E, para acionarmos a garantia, ainda temos que demonstrar a responsabilidade pura e dura do empreiteiro. E é por isso que ainda não se agiu. Não é por estarmos adormecidos, sermos irresponsáveis. Eu digo, há coisas que me são muito particulares. E aqui em Castramarim penso muito nas pessoas que deram uma vida e precisam de carinho nos seus últimos anos, das crianças que são o futuro. Nós todos que andamos aqui a trabalhar, mas isso é a nossa missão, e o património, é a história das nossas gentes. E, portanto, fico um bocadinho chateada quando nós não fazemos uma pedagogia positiva, quando nós não falamos, não dizemos às pessoas, não perguntamos às pessoas, sabe porque é que o Forte é importante, sabe porque é que o Castelo é importante. As pessoas não se preocupam com a história de Castramarim, só se preocupam com fotografias no Facebook, sem saber, alguns sabem e ainda põem lá também essas mesmas fotografias. Isso é que fico mais triste. Agora, gostava de esclarecer isso, gostava de dizer que vamos passar, temos um projeto e financiamento assegurado para fazer um passeio da Ronda visitável, em que há de ter escadas a nascente, a norte e a sul e a poente, para que o passeio da Ronda seja todo visitável e sair na muralha de Santo António, na cortina de Santo António. E ainda não lançámos o concurso exatamente porque o baluarte tem aquele problema. Vamos avançar na mesma, porquê? Mesmo com esse problema estrutural ali, que há de ficar interrompido, porque o Interreg, que é o fundo que financia esta intervenção, tem prazos para executar e então vamos executar. É só para explicar, admito que o Leonel possa não saber, mas a partir de hoje sei que será um defensor desta causa. Muito obrigada. Não, de facto é interessante ver pessoas que sabem o que se passa, fazerem publicações no Facebook a 2 meses das eleições, quando este assunto já dura há 20 anos e as pessoas que fizeram essas publicações sabem exatamente o que se passou. Sim, senhora. Bem, se estiverem de acordo, vamos então... portanto, estamos os 3 de acordo com este documento, não é? Bem, vamos passar ao ponto número 1, informações. O saldo do dia de hoje cifra 100 operações não orçamentais 3.393.276 euros, operações não orçamentais 1.301.515 euros.
O ponto número 2 prende-se com o exercício do direito de preferência do imóvel situado na Praça 1º de Maio. Portanto, como sabem, este imóvel fica perto de instalações da Câmara. Estamos sempre, muitas vezes, a precisar de espaços e seria interessante nós optarmos pelo direito de preferência, tanto mais que estamos a aumentar o nosso património e não se prevê para breve a construção dos espaços do Conselho. Estamos de acordo, ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 3, aquisição de parcela de terreno para integração do domínio público municipal, consolidação da estrutura viária de altura. Isto é um processo que já se arrasta há muitos anos, mas só que ainda não foi pago, ao contrário do que se pensava. Pode-se para a votação? Que a senhora vereadora Filomena quer intervir? Portanto, estamos de acordo, ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 4, abertura de procedimento para fornecimento de energia elétrica, também ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 5, pagamento de prestações de faturação de água de saneamento básico e resíduos. Portanto, este é para ampliar este espaço até ao final deste ano, em que as pessoas poderão pagar em prestações a faturação de água e saneamento e resíduos, conforme a lei o prevê. Estamos de acordo, ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto 6, alteração ao alvará de loteamento, processo número 082 de 21, de urbanização das casas da Alcaria. Alguma dúvida? Pode-se para a votação, ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 7, procedimento concursal, primeiro assistente técnico por tempo indeterminado para a Unidade Orgânica Educação, Saúde, Ação Social. Também ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 8, pedido de parecer, emissão de certidão de compropriedade. Também ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 9, renovação do cartão do idoso. Também ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 10 e último, antes... em relação ao... Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas com os assuntos que foram focados, havia uma questão que eu queria colocar e está extemporânea na ordem de trabalhos, mas telefonaram-me e eu agora com a situação que foi colocada aqui esqueci-me. Era só um apontamento para saber como é que está a colocação da água em Pisabarro, nos matos e nessa Cerro de Belém, nessa zona também, porque houve pessoas que realmente fizeram-me essa questão e eu peço desculpa. Filomena Sintra? Não. Mas pronto, mas... A situação do Pisabarro é uma situação que é fruto da pandemia. Afinal, a pandemia tem muitos efeitos. A pandemia e as dificuldades da administração pública, neste caso até não foi do município. Em 2018, e posso dar-lhe cópia desse resumo, lançámos a empreitada para o abastecimento de água Pisabarro, foi adjudicado. Tivemos visto, provavelmente o único visto de contratual que não mereceu pedidos de esclarecimentos do Tribunal de Contas, mas desafortunadamente contratámos, marcámos a consignação 2 vezes em plena pandemia já, e o empreiteiro não apareceu. Tínhamos uma hipótese para o concurso abaixo e voltar outra vez ao inicial, ou tentar subrogar a posição contratual ao segundo concorrente. Foi negociado isso, porque o primeiro empreiteiro teve problemas até graves, teve a ver até com coisas complexas, mas não tinha a ver propriamente com a questão financeira, eram outras questões mais complexas, ligadas ali a uns processos de silvos. Chegámos a esse acordo em dezembro, e que era com o Eduardo Pinto Viegas, que era o segundo concorrente, que tem que se disponibilizar de fazer a obra ao mesmo preço do primeiro, quando se aceita a subrogação da posição contratual. Isto veio aqui, foram pedidos todos os elementos para iniciar a obra e agora, há um mês, o empreiteiro a quem subrogámos e a quem fizemos a minuta de contrato, de subrogação de contrato, com os advogados, estava tudo fechado, diz que não tem condições para fazer a obra. E então voltámos outra vez ao primeiro, mas entretanto vamos colocar o concurso abaixo e lançá-lo novamente. Porquê? Porque não, por muito boa vontade que o primeiro tenha agora de voltar a fazer a obra,
existe uma penhora de créditos que nos foi comunicada, o que é o valor da empreitada. Isso significa que não haverá depois capacidade. Não é tucur, não é uma coisa que uma diga à outra, mas então achamos, para que a obra não fique depois parada a meio, vamos lançar agora outra vez a empreitada. Com muitos riscos que isto tem, porque isto tem financiamentos assegurados do PO-SEUR, tem uma expectativa grande das pessoas, mas nós, a bem da verdade, até podemos disponibilizar a cópia de todo este procedimento para que as pessoas saibam que estamos a falar a verdade e que a Câmara aprovou sempre por unanimidade todos estes procedimentos. Penso que está esclarecida. Então, passamos ao ponto número 10, suplemento de penosidade de insalubridade. Eu, sinceramente, este complemento, este suplemento, eu acho de inteira justiça, nomeadamente para com os funcionários que trabalham com os lixos, com o saneamento básico. Acho que de inteira justiça. Só não vem há mais tempo aqui à Câmara porque estamos à espera de pareceres dos sindicatos. E eu, sinceramente, tenho especial gosto em provar este suplemento, porque acho que é de inteira justiça. Acho que só peca por Tadeu, e estes funcionários merecem este suplemento porque trabalham muitas vezes em condições que deixam muito a desejar. Senhora Vereadora. A proposta que trazemos aqui, penso que também será unânime este pensar. Como sabem, a lei determina agora que haja este subsídio de insalubridade e penosidade com 3 níveis. Ou seja, a Câmara hoje teria que decidir os níveis que aplicaria para cada setor. Designadamente o nível baixo, que seria 3,36 € diário, e o nível médio, 4,09 € e o nível elevado, 4,99 € diário por função, por serviço. Serviços estes na área do saneamento, dos resíduos, dos cemitérios no que respeita ao tratamento das campas e aos trabalhos mais complicados, e a Câmara terá sido provavelmente das primeiras, até em sede da AMAL, a propor que se harmonizassem posturas ou pensamentos ou decisões. Não foi possível. Há câmaras que determinaram níveis distintos para os cantoneiros de limpeza um nível, para os do cemitério outro nível, mas nós achamos, e já fizemos isto em sede de revisão orçamental, já até incluímos a verba, considerando o máximo. Porquê? Aqui a Câmara de Castro-Marim, as pessoas, já é tão difícil termos cantoneiros de limpeza, já é tão difícil termos pessoas para os resíduos, já é tão difícil as folgas e as compensações de uns e outros. E assim, acho que é uma motivação para que este setor todos se envolvam da mesma forma. Isto acaba por ser um acréscimo de rendimento na ordem dos 100 €, o que é significativo para pessoas que têm um salário tão reduzido, e dizer-vos também que a proposta é no sentido da sua retroatividade desde a lei, que é permitida, ou seja, desde janeiro. Nós hoje, ao deliberar, nós fizemos a consulta a todos os sindicatos e à própria entidade de higiene e segurança do trabalho, que é obrigatório, coisa que outros municípios não fizeram e depois atrasaram o pagamento, anteciparam-se na deliberação. Portanto, está tudo em conformidade para que possamos agora, se estivermos todos de acordo, pagar a estes funcionários. Também a nossa proposta vai no sentido do seguinte: funcionários que não estejam alocados a este serviço, mas que tenham que o fazer, porque acontece todos os dias, que estão noutros serviços, por exemplo, funcionários que estão nas águas, que é um serviço limpo, que não tem direito a este subsídio, mas que muitas vezes vai para a rede de saneamento, que se possa pagar, é feita uma folha em relação ao serviço. E assistentes técnicos que estejam nestas funções também o possam receber, porque senão também seria injusto, porque os assistentes, há pessoas que são assistentes técnicos, mas continuam a fazer o trabalho prático como os outros. E a única diferença de salário que têm atualmente é o equivalente a este próprio subsídio. E, portanto, demorámos mais porque tivemos a pedir estes pareceres. E acho que, com o trabalho que pretendemos fazer, dignificar cada vez mais insistentemente o trabalho dos cantoneiros de limpeza. É muito importante valorizarmos estas pessoas. Às vezes só com um bom dia
respeito quando passamos por eles. E também com este subsídio acredito que haja um maior incentivo para que estas pessoas, para que haja mais pessoas a concorrer para estes serviços, que são duros e que, mais do que duros, existe um grande estigma social para quem os desempenha ainda, infelizmente. Portanto, estamos de acordo com este suplemento de penosidade e insalubridade. Estamos de acordo. Sim, Já bem senhor. tarde. Ok. Não é? Portanto, Mas vem na altura certa. Ninguém sim, vota senhor. contra, ninguém se abstém. Está a fim da ordem de trabalhos. Quem é que na assistência quer intervir? Tenha a bondade, Sr. José Cabrita, a seguir a doutora Lucena. Eu vou dirigir aqui umas palavras. As palavras, já falámos, aliás, aqui a mesa falou, sobre o Dr. Mariano Ayala e tudo o que nós, enquanto provedores da Santa Casa da Misericórdia, e todos aqueles que pertencemos à Santa Casa da Misericórdia, pensamos no Dr. Mariano Ayala, e por isso eu não. Alguém escreveu, ajudou-me a escrever aquilo que eu passo a ler, se me permitem, passo a ler. A Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim manifesta o seu total repúdio pelo afastamento inexplicável, incompreensível e inaceitável do delegado de saúde de Castro Marim, Dr. Mariano Ayala. Durante o último ano e meio, o período mais difícil da nossa história, o Dr. Mariano Ayala assumiu as rédeas do combate à Covid-19 no nosso Conselho, mantendo para com a Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim uma atitude séria, pedagógica, solidária e de confiança, procurando ser sempre parte ativa na procura das soluções que aguardassem única e exclusivamente a segurança dos nossos utentes e colaboradores. O sucesso até agora vivido no nosso lar, 0 casos Covid-19. Deve-se muito ao desempenho do nosso delegado de saúde, que desde a primeira hora se constituiu como elemento essencial desta nossa equipa, cujo único propósito foi o de evitar que o vírus entrasse no nosso lar e ceifasse vidas humanas, como se verificou, infelizmente, nos lares um pouco por todo o país. Por estes motivos, estamos incrédulos com esta decisão do ARS Algarve de dispensar o médico e ser humano de excelência, justamente em plena pandemia, não querendo aflorar quer os motivos, quer a oportunidade, não podemos aceitar esta situação. Diz o povo que a equipa vencedora não se mexe, sobretudo quando se adivinha que a maior prejudicado será precisamente o povo. Ao Dr. Mariano Ayala, ao nosso delegado de saúde, endereçamos a nossa solidariedade e o agradecimento demasiado grande para caber em palavras por toda a ajuda e solidariedade que teve sempre com a Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim. A ele, um muito obrigado. Muito bem. Que graças a ele, e como toda a gente sabe, não tivemos um único doente de Covid-19 no lar de Castro Marim. Foi muito graças a ele, e a ele devemos muito. Portanto, quem não está satisfeito somos nós estamos satisfeitos. Quem está satisfeito com a ida dele embora, paciência. Eu não estou. Nenhum de nós está satisfeito com a saída deste senhor. Enfim, acontece. Sim, senhora. Doutora Lucina. Cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Vereadores e todo o público, e o assunto é o mesmo. É a indignação de ver o Dr. Mariano afastado. Afastado por pessoas que procuram vingança pessoal, que acham que há pessoas que não têm direito a defender a sua dignidade quando se veem ofendidos, e trabalham no campo da vingança idiota, até porque não haverá razão para haver vingança, mas quer dizer, a pessoa sofre e ainda por cima tem que calar. E não cala, toma lá mais. Quem se mete com o PS, leva. Pronto. E continuamos com essa pseudo-democracia, na qual não se pode abrir a boca. Vivemos de medos de perder o trabalho, de perder, de ser, sei lá, preso sem causa, injustiçado nos tribunais, enfim, medo. Vive-se um clima de medo a todos os níveis. E, como dizia a senhora vereadora Célia, ninguém é substituível. O senhor vereador Vítor Rosa disse, em tempo de guerra não se limpam espingardas, não se limpam armas.
E o senhor Cabrita tirou-me o meu ditado popular. A equipa que ganha não se mexe. Mas, Sr. Presidente, e mesa, como nós, munícipes, nos sentimos prejudicados e não queremos saber de cores políticas, nem de vingançazinhas pessoais, baixinhas, pequeninas, nós queremos o Dr. Mariano. Deu prova e nós queremos continuar a ter a proteção do Dr. Mariano. Portanto, permitam-me que sugira que deem aos munícipes a oportunidade de se manifestarem. Não vou sugerir como, a vossa competência é mais que suficiente para isso e muito mais, mas eu peço que deem aos munícipes uma oportunidade de se manifestarem, porque estamos a ser todos prejudicados. Por isso temos direito à manifestação. Muito obrigada. Oh, doutora Lucinda, o que até é revoltante foi repare, eu, por muito que custe a alguns, sou o legítimo representante do povo de Castro Marim, sou o Presidente da Câmara, que por sua vez desempenho também, por eleição, o cargo de Presidente do Conselho da Comunidade do ACES, do Agrupamento de Saúde de Tavira, Vila Real, Castro Marim e Alcotim. Eu não fui tido nem achado no meio desta decisão de não renovar o contrato, mas, quer dizer, eu represento o povo dos 4 concelhos na saúde, e não tenho que ser ouvido para tomar uma decisão destas. Isto não é tudo muito estranho? Bem, eu dou por encerrada esta sessão. Vamos aprovar em minuto os pontos todos por unanimidade, não é? Agradeço a presença de todos e até à próxima reunião.